Olá, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Então, voltei, né? Aquela minha promessa de que ia gravar 20 vídeos de fanfic até o fim do ano. Tá valendo. A gente vai dar um jeito de completar essa promessa. Eu prometo. Prometo, mas tá tudo certo. Hoje eu vou gravar uma série de vídeos aqui em casa, porque hoje é feriado. E eu vou começar com esse vídeo. Esse vídeo, como vocês podem ver, eu estou totalmente cara lavada. Esse vídeo está sem produção nenhuma. Normalmente quando eu gravava o vídeo eu ainda arrumava um pouquinho. Hoje não, hoje tá sem nada. Estamos do jeitinho que acordamos, só dando uma prendida no cabelo porque ele estava do tamanho de um leãozinho hoje, com uma boa grifinória que sou. Mas esse vídeo, na verdade, é respondendo uma pergunta que eu já recebi de muitas leitoras minhas, e eu já ouvi de várias pessoas que me conhecem, que na verdade esse vídeo é falando um pouco sobre como eu entrei no mundo das fanfics, falando um pouco da minha história com as fanfics. Na verdade, a primeira vez que eu vi uma fanfic foi em 2007. Eu já contei essa história em algum dos vídeos com a Ana. Eu acho que foi quando a gente fez a The Fanfiction Tag. Eu tinha 13 anos e eu tava na internet, ainda não tinha saído o último livro do Harry Potter, e eu tava caçando na internet spoilers. Na época não tinha nem esse nome, acho que ninguém falava spoiler em 2007, mas eu tava caçando, né, informações, e eu achei uma história que era da Hermione e do Snape, e eu não sabia que aquilo era uma fanfic. Eu comecei a ler, eu comecei a pensar assim, meu Deus, J.K. Rowling ficou louca. Aí depois eu descobri que era uma fanfic, aí eu descobri o que era uma fanfic, mas não comecei a ler fanfics ainda naquela época. Foi alguns meses depois, no Orkut, que eu achei. Orkut, meu Deus do céu, eu comecei minha vida de fanfic no Orkut. Sente o naipe. Eu estava mexendo no Orkut e eu achei uma comunidade, saudades comunidades, chamada Fanfics Rony e Hermione. Eu entrei nessa comunidade, sem saber muito bem o que me esperava lá, e eu comecei a ler algumas fanfics, e demorou ainda um bom tempo. Eu acho que... Nossa, eu tenho um pente, foi acho que em março de 2008, que eu publiquei a minha primeira fanfic. Não, em março de 2008 foi quando eu publiquei O Começo de Tudo. A minha primeira fanfic foi lançada um tempo antes, que na verdade eu escrevi um capítulo e deletei, que ela chamava, olha o mico, Hogwarts School Musical. Por quê? Porque eu era viciada em Harry Potter e eu era viciada em High School Musical. Eu tinha 13 para 14 anos, gente, vocês me desculpem, perdoa eu e não desiste de mim. Aí eu lancei a Hogwarts School Musical e ficou uma nhaca. Aí depois de um capítulo eu deletei ela, por motivos um tanto óbvios, que né, era um lixo a história. E demorei um pouco ainda, mais acho que uns 2 meses. E aí eu lancei O Começo de Tudo, que foi uma trilogia. Mas se você juntar os caracteres das 3 partes das fanfics, a primeira teve tipo 50 capítulos, a segunda teve 60, a terceira foi um capítulo só. Se você juntar tudo isso, não dá metade de uma fanfic que eu escrevo hoje em dia. Porque na época, trash o negócio. Aí eu comecei a escrever O Começo de Tudo e eu acabei entrando muito a fundo no mundo das fanfics nessa época. Porque assim, como muitas das minhas leitoras hoje em dia que estão entrando no mundo das fanfics, estão, né, vivendo isso de uma forma intensa, quando eu tinha aí 13 para 14 anos, eu tava passando por uma época muito complicada, especialmente na escola, de ser muito zoada, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas... E eu era uma pessoa assim... Até hoje eu sou uma pessoa muito tímida em alguns aspectos. Todo mundo fala, nossa, você é a pessoa mais desbocada, mais
faz amizade super fácil. Não é tão fácil assim não, gente. Eu finjo bem. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho muita vergonha que as pessoas vejam algo que eu fiz, seja algo que eu escrevi, seja algo que eu desenhei. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita vergonha. E na época eu tinha muito mais do que eu tenho hoje. E quando eu comecei a escrever fanfics, eu descobri um mundo diferente. Um mundo em que, primeiro, ninguém sabia quem eu era. Obviamente, né? Eu nunca... Nossa senhora, alguém que eu conhecia só foi ler alguma coisa, alguma fanfic escrita por mim lá pra 2011. Então, ninguém sabia quem eu era. Ninguém conhecia a minha história, ninguém conhecia a minha vida. Ninguém sabia que a menina que estava escrevendo a história era a Valkyria Pompeu. E também se soubesse, não tinha importância. Então eu entrei a fundo naquele mundo. Eu fiz muitas amizades naquela época. Eu comecei a escrever sobre Harry Potter em 2008 no Orkut. Depois eu fui pro Florês e Borrões. No Florês e Borrões eu fiquei... Nossa, eu amava... Gente, eu amava a Florês e Borrões. Eu fiz uma amiga muito querida lá, que é a Cecília, que ela é uma das melhores autoras de fanfics de Harry Potter que eu conheço. A gente tem contato até hoje. Ela mora no Rio, eu moro em Americana, interior de São Paulo. E mesmo assim a gente se conversa até hoje, desde 2009, acho, pra cá. Foi assim, realmente, eu entrei muito a fundo. Eu vivia isso, eu respirava isso. Meu tempo todo era fazendo isso. Eu tava na escola. Se você pegar meus cadernos de escola, eles têm mais fanfic do que matéria. E eu tava escrevendo na escola e eu chegava em casa e eu pegava o notebook, eu pegava o computador e eu escrevia. Na época, gente, internet não era o que é hoje não, entendeu? Celular com internet, nossa, meu celular na época, Malemar fazia ligação direito, quem dirá acessar a internet. E eu era a noite inteira, até a hora de dormir eu escrevia. Aí depois, no outro dia de manhã, eu tinha que fazer lição, tinha que estudar e tal. Então, basicamente o horário que eu tinha pra escrever era de noite. E eu só fazia isso. Só. Era um negócio assim, minha vida era escrever fanfic, minha vida era ler fanfic. Meus finais de semana eram isso. E eu não queria saber de outra coisa, pra mim tava bom. Aí, em 2010, eu comecei a escrever fanfics de Glee. No fim de 2010 eu comecei a escrever fanfics de Glee. No fim de 2010, começo de 2011. E também fiz altas amizades no fandom de Glee. Algumas eu levo até hoje, que é a Rafa, a Paulinha, a Débora, a Mari. E a gente surtava no Orkut, porque na época realmente o negócio voltou pro Orkut. Por que aconteceu? Como eu não escrevia mais fanfics só sobre Harry Potter, porque a Florês e Borrões era um site exclusivamente para fanfics de Harry Potter. Como eu parei, não que parei, eu diminuí muito o ritmo de escrever de Harry Potter, não dava mais pra usar Floreios. Eu ainda lia um pouco lá, mas não escrevia mais. Então eu achei uma comunidade de fanfics de Glee no Orkut e virou minha vida. De novo, nas férias de 2011, no começo de 2011, meus pais viajaram pro Egito por 20 dias. E cara, eu nunca escrevi tanta fanfic na minha vida. Por quê? Eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Meus pais não estavam aqui porque quando eles estavam, eles controlavam, né, o horário de computador. Desculpa mãe, desculpa pai, tô revelando as coisas aqui agora. Mas eles controlavam o horário de computador. E quando eles não estavam aqui, rapaz, era até 5 da manhã. E a gente ficava na comunidade, eu e as meninas, no fórum da fanfic. A gente quase teve que criar outro tópico só pra conversar, porque a galera não conseguia acompanhar a fanfic, porque a gente só conversava. E eu comecei a escrever de Glee, eu comecei uma fanfic que chamava... Como é que era? Finchel e Quick versus Puckleberry. Finchel e Quick versus Puckleberry e Huxley, que eram os nomes dos fandoms. E foi uma história também... 300 mil capítulos. Se você for pegar realmente o conteúdo, tinha nada. Agora eu faço uma pergunta assim. Pessoas que liam minhas histórias nessas épocas. Por que vocês liam minhas histórias nessas épocas? Porque, gente, que porcaria que era. Rapaz do céu. Olha, eu sei, assim... E não é por... Ah, isso é convencida. Não.
Eu sei que minhas histórias eram melhores do que a grande maioria do que tinha, mas ainda assim era uma porcaria. Aí hoje em dia eu vou ler e falo assim, gente, como é que alguém conseguia ler isso daqui? Eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede. Como é que vocês liam isso daí e falavam assim, nossa, tá ótimo? Poxa, gente, não mente pra amiguinha, não. Aí eu escrevi sobre Glee durante 2010, 2011, 2012. Quando entrei na faculdade eu ainda escrevia sobre Glee. E aí no fim de 2012, começo de 2013, eu fui perdendo um pouco do pique com Glee. Eu escrevi algumas de The Hunger Games, eu escrevi algumas de Percy Jackson, escrevi esporadicamente algumas one-shots de Harry Potter. Mas assim, nesse inteirinho, no começo de 2013, eu já devia ter escrito mais de 80 fanfics, juntando longas e de um capítulo só. Minha vida já não era mais tão focada só em fanfic. Ainda era muito, né? Eu ainda passava muito. Eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de sair de casa. Nunca fui uma pessoa festeira, que gosta de fazer bagunça, não gosta de lugar com muita gente, não gosta de lugar com música alta, não nasci pra dançar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Meus amigos sempre foram muito festeiros. Então, era muito difícil eu sair e fazer alguma coisa, porque eu geralmente fazia isso quando era alguma ocasião muito, muito, muito especial, ou quando a gente fazia alguma coisa na casa de alguém, o que era bastante difícil. Então, eu basicamente passava os meus finais de semana em casa. Eu tava na faculdade nessa época, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? 2012, 2013. Eu não tinha muito mais tempo, na verdade. Não é que eu não queria escrever, eu queria escrever. Mas a verdade é que eu não tinha tempo. Por quê? Porque eu estudava à noite, segunda a sexta. Chegava de fim de semana, eu não saía de casa. E aí eu queria escrever, mas eu tava tão cansada. Mas tão cansada, mas tão cansada. Isso quando não tinha trabalho, que eu não escrevia. Então eu diminui muito meu ritmo de escrita nessa época. Uma pessoa que publicava 1, 2 capítulos por dia, eu passei a ser uma pessoa que publicava 1 capítulo por semana. E aí eu fui parando de escrever, fui parando. No fim de 2013, saiu a novela Sangue Bom, que tinha a Jane e o Fabinho, que eram um dos meus casais favoritos, que são, né, um dos meus casais favoritos. E eles foram altamente trollados na novela. Tipo, trollados muito. Nível Pro Master de trollagem foi aquela novela. Pegou 2 personagens ótimos, um casal excelente, e foi jogando eles pra escanteio, não tinha história. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha tempo, eu tinha trabalho de faculdade, eu estava sempre cansada, e eu comecei uma fanfic. Por quê? Porque a gente não gosta de dormir. Só pra vocês terem noção, desde os 16 anos eu não consigo dormir antes das 2 da manhã. Porque é a hora que me dá mais criatividade pra escrever. E aí eu fico rabiscando no papel, eu fico imaginando na minha cabeça. E aí a hora que eu saio na frente do computador eu não consigo escrever nada. Obrigada muito. Aí eu comecei uma fanfic de Sangue Bom. E de novo, não é que a fanfic fosse excelente. Mas o que tinha na época, vamos dizer assim, o que a gente tinha de opção, o leque de opção que a gente tinha na época de fanfics era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a minha fanfic, que já não era lá essas coisas, sobressaiu. Não estou menosprezando o que eu escrevi. Eu sei que as minhas histórias são boas, mas hoje, quando eu analiso o que eu escrevi naquela época, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. Porque, meu Deus do céu, o que se passava nessa minha cabecinha? Aí eu comecei a escrever, eu comecei com uma one shot. Eu não lembro o nome da one shot que eu escrevi. Mas era uma one shot baseada na música tema deles, que era Home, do Philip Phillips. E depois eu escrevi You Can Always Be Found, também, né, título baseadinho na música tema deles, que foi uma long fic, que, detalhes à parte, né, apesar dos erros, apesar das... foi uma história legal, foi uma história interessante. E aí depois disso eu escrevi mais algumas. Eu comecei E Se, que na verdade não foi só sobre eles dois, foi sobre os 3 casais principais da novela.
E essa foi a fanfic que, vamos dizer assim, me estourou. Por quê? Em Harry Potter, eu tinha, assim, leitoras, eu tinha seguidoras, mas era um secto pequenininho, era pouca gente que me seguia, sabe? Era aquele negócio, você lançou uma história que deu certo, algumas pessoas gostaram e te seguiram. Quando eu lancei E Se, o negócio foi... Foi assim, loucura, foi me colocar em grupo de Facebook, de fãs do casal, e tipo, todo mundo que tava ali conhecia minha história. E eu recebia mensagem de gente que eu não conhecia, gente que eu não conhecia começou a me achar no Facebook. E era muitas leitoras, era muitos comentários, eu nunca tinha tido muitos comentários. E de repente, quando você entrava, né, nos fóruns de conversa dos fãs, no Tumblr na época, minha fanfic tava assim, era pro pessoal a melhor fanfic que tinha. E ela não era lá tão boa. E eu ficava tipo, gente, o que tá acontecendo? Porque eu não era acostumada com isso. Eu não era acostumada a ter muitos leitores, eu não era acostumada a ter muitos comentários. Era tudo, tipo, muito louco. E na época, hoje em dia eu vejo que ela foi um sucesso. Na época eu olhava e falava assim, nossa, o que tá acontecendo? E realmente eu fiz muitas amigas naquela época, que levo até hoje. Fiz a Tati, a Lilian, a Vicky, a Késia, a Dani. Nossa, tem mais gente. É muita gente. Na época virou uma loucura. Eu comecei a ter tanta amiga no Facebook que eu não sabia nem quem era. Que eu olhava e falava assim, gente. E a pessoa vinha me adicionar e falava assim, eu leio sua fanfic. Eu falava, tá bom, toma, aceita aí. Eu acho que eu aceitei umas 100 pessoas no Facebook naquela época, que eu não sabia direito nem quem era. Mas estamos aí. Acabou o Sangue Bom, né? E a gente ainda tava todo mundo muito viciado naquele casal. E aí anunciaram Geração Brasil, que era a novela que terminou Sangue Bom, eu não lembro qual novela da 7 veio. Depois foi Geração Brasil. E a Isabelle e o Humberto iam fazer par de novo. E logo que anunciaram isso, a gente já começou a escrever fanfic. Anunciaram o nome dos personagens, deram um pouquinho da descrição deles, já tava a Valkyria escrevendo fanfic. Por quê? Porque a Valkyria tem dessas. Realmente, foi quando eu me toquei que eu era conhecida no fandom, né? Porque assim, gente, escritor de fanfic, ele não é famoso no mundo, ele é famoso no fandom. Eu era famosa no fandom de Sangue Bom, e depois eu fiquei famosa no fandom de Geração Brasil. Por quê? Todo mundo já sabia que eu tinha escrito histórias boas de Sangue Bom, e eu comecei a história de Geração Brasil pra outra gente. Não queria nem saber o que era a história, só queria saber que era a Valkyria que tava escrevendo. Aí eu passei por uma fase rebelde. Eu simplesmente abandonei a minha conta, que a conta tinha meu nome, no Nia. Nia, eu pulei essa fase. Na época de Glee, vamos dizer assim, na metade de 2011, eu migrei pro Nia. Eu descobri o site Nia e eu fui pro site, né, na metade de 2011, que foi onde eu lancei a maioria das minhas fanfics de Glee. E fiquei no Nia desde a metade de 2011, por quê? Porque em 2011 o Orkut já extinguiu, ninguém mais usava o Orkut pra nada, nem pra fanfic. Então, na metade de 2011, eu fui pro Nia, larguei o Orkut, já tinha largado a Floreios, então, de 2011 pra frente, eu fiquei só no Nia. Nada mais, era só o Nia que eu usava. Uma época eu usei um site chamado Need for Fic, mas era um site meio complicado de usar, e, enfim, eu usei por pouco tempo, mas foi um site legal. Mas assim, da metade de 2011 pra frente, até algum tempo atrás, minha vida foi o Nia, retomando ao ponto onde eu estava. E aí eu larguei a minha conta do Nia, ela ainda existia, mas eu não publicava mais nada. Criei uma outra conta com o nome de Believe 8, que muitos de vocês me conhecem por Believe 8 hoje em dia. E comecei uma fanfic de Geração Brasil. E ninguém sabia quem eu era, porque eu mudei totalmente minha forma de escrever. Eu passei por uma fase rebeldezinha, lá em 2014. Tinha idade pra ser rebelde, não, tinha 20 anos nas costas e a pessoa tava passando por fase de rebeldia. Tá tudo certo. Aí eu mudei totalmente meu jeito de escrita, mudei, tipo, tudo. E comecei a postar do zero. Por quê? Porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, o pessoal não tá mais se importando com o que eu escrevo. Só está se importando que é eu que escrevo. E, na verdade, eu acho que
sem comparar, porque não tem comparação, mas foi mais ou menos o que a J.K. Rowling fez depois do Harry Potter, que ela lançou alguns livros com um pseudônimo, porque ela queria ver o resultado. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu larguei de lado a Valkyria e comecei a escrever com Believe8. E eu fiquei feliz porque começou a aparecer gente. Demorou vários meses pra eu revelar que a Believe8 era eu. Quando eu revelei, muita gente ficou surpresa, porque eu realmente tinha conseguido mudar as identidades. E eu não terminei a fanfic que eu tinha começado de Geração Brasil. Eu acabei deixando ela de lado porque começou a temporada Sonhos de Malhação. Eu me apeguei ao casal Pedro e Karina porque Geração Brasil não foi lá a melhor coisa desse mundo, né, gente? Vamos combinar que a Globo meteu os pezinhos pelas mãos nessa novela, o negócio não foi lá essa coisa. Então a novela não foi boa, o fandom não tava feliz e ninguém mais queria saber de fanfics deles dois. A pessoa que escreve inclui. Aí surgiu Pedro e Karina, surgiram muitos casais bons em Malhação. Porque tinha o Pedro e a Karina, a Jade e o Cobra, a Mari e o Jeff. Eu gostava da Bianca com o João, mas né, a gente até aceita ela com o Duca. E, então eu tinha muita vontade de escrever sobre eles. Também, como Believe8. Nessa época eu acho que eu ainda não tinha contado que a Believe8 era a Valkyria. E aí eu comecei a escrever. Comecei também com algumas one-shots. E aí eu fui escrever uma long, que foi I Am Forever Yours, que foi a fanfic realmente que estourou. E eu não sabia que ela tinha estourado. Na verdade, eu tinha uma noção, porque que nem eu falei, a gente acompanha as coisas pela... Quando você entra no site, você tem ali os gráficos, tantos de comentários, tantas pessoas que seguem, visualizações. E era uma fanfic que no NI a gente tinha recomendações. O máximo de recomendação que eu já tinha recebido numa história tinha sido... Em uma história, acho que foi E Se, eu recebi 8. De repente, eu não tava nem na metade da fanfic, eu já tinha quase 40 recomendações. E eu olhava aquilo e falava assim... Gente, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo com a minha vida que eu não sei? De novo, aí nessa época eu já tinha WhatsApp, foi grupo de WhatsApp, era gente me seguindo no Twitter, era gente me seguindo no Facebook, aparecendo no Facebook, eu leio sua fanfic, tá bom, vamos lá, aceitando. Só pra avisar, depois eu deletei quase todas essas pessoas. Então, muitas poucas pessoas que hoje em dia eu ainda tenho no Facebook de leitora, e na falei, são as que se tornaram minhas amigas. Uma loucura, e gente brotando daqui, gente brotando dali, o número de visualizações todo dia subia, e eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Mas a diferença é, houveram muitas fanfics muito boas de Malhação. Sério. Eu não tô mentindo, teve muita fanfic boa de Malhação, teve muita fanfic interessante de Malhação. Na verdade, uma coisa muito interessante era que, às vezes, mudar de fandom, que era uma coisa que eu gostava. Eu fiquei muito tempo estimando, porque o fandom de Sangue Bom e de Geração Brasil foi mais ou menos as mesmas pessoas. Então, eu fiquei nessa, sabe? Fiquei cozinhando o fandom de Glee. Quem lia fanfic de Glee também sempre acabava ficando as mesmas pessoas que liam. E aí, quando eu mudei, né, pra Malhação, quase ninguém me conhecia. Acho que tinha 3, 4 leitoras só ali que eu lembro que falavam, eu já li suas histórias na época de Sangue Bom. Praticamente ninguém me conhecia. Tinha muitas histórias muito boas na época. Ter me destacado, pra mim, foi uma coisa muito feliz. Porque eu olhei e falei assim, tá, dessa vez a gente sabe que tem histórias boas. E se a minha história está se destacando, é porque ela é boa. Não é porque, assim, eu tô acima da média da porcaria que tem. Não, é porque a minha história é boa. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Isso foi uma coisa que, pra mim, me deixou muito, muito, muito feliz. E eu escrevi I Am Forever Yours, eu escrevi... Eu não sei se eu cheguei a terminar alguma história de Malhação além de I Am Forever Yours. Porque eu sou uma pessoa terrível, gente. Eu começo muita fic, mas começo muita fic. Me dá vontade, eu vou e começo a fanfic. E depois eu não termino a fanfic. Ai, meu Deus. Eu tô com todas as minhas fanfics. Tipo, eu acho que eu finalizei 2 fanfics de Sangue Bom. Todas estão lá incompletas. Geração Brasil estão incompletas. Malhação estão incompletas.
Ai, gente, eu sou terrível. Porque também, na verdade, assim, se eu perco o interesse, eu não consigo mais escrever. E às vezes acontece, quando acabou a temporada de Malhação, começou a temporada nova, que foi... não foi lá essas coisas também, né, gente? Vamos conversar aqui. A temporada seguinte não foi boa, não foi... Vocês entenderam? Não foi lá essas coisas. Então, acabou Malhação, acabou a temporada Sonhos. Eu escrevi as fanfics ainda por um tempo e perdi o interesse, perdi a vontade. Aí eu escrevi algumas one-shots de Império, de Meu Pedacinho de Chão. Assim, o que ia me dando vontade eu ia escrevendo. Eu escrevi uma long de Harry Potter nesse inteirinho, foi lá pra 2014, chamava Just a Dream. Terminei, perdi o arquivo. Nunca terminei de postar também. Desculpa eu, gente. Ai, que vergonha. Tudo isso já aconteceu na metade de 2015. Eu terminei de escrever I Am Forever Yours em 2015, né? Que foi quando eu entreguei de presente pro Rafa Witt, que é essa foto aqui. Que foi, na verdade, realmente quando eu descobri o sucesso que a história era, porque no dia que eu entreguei, mano, a galera achou que eu tinha publicado a fanfic, que a fanfic tinha virado um livro, que eu encadernei pra dar pra ele, e foi uma loucura. Eu comecei a receber tanta mensagem no Instagram e tal, e eu digitei I Am Forever Yours na pesquisa do Twitter, e mano, e tweets antigos, que quando eu soltava um capítulo, a galera ia e comentava, e era centenas, e eu ficava tipo assim, gente, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso? Vocês estão jurando pra mim que fui eu que fiz isso? Eu fiquei passada. E aí eu parei, meio que, de escrever fanfic, né? 2015. Eu fui até o fim, sabe? 2015 pra 2016, eu ainda de vez em quando ia postar um capítulo. Mas eu afastei muito do mundo das fanfics. Foi logo que eu saí da faculdade, eu terminei a faculdade em 2015. Né? Então, ano passado eu já não tinha mais a faculdade e eu tava meio assim, meio perdida, meio sem saber o que fazer. Eu lia muita fanfic ainda, mas eu não tava mais tendo vontade de escrever. E aí, novamente, aconteceu uma coisa, né? Eu entrei em 2007, eu tava num momento muito ruim da minha vida, passando por um momento muito ruim pessoal. E a fanfic foi meio que uma válvula de escape. E ano passado eu passei. E ano passado aconteceu de novo uma situação muito ruim, que me deixou muito mal, muito abalada. E eu estava afastada das fanfics e eu voltei. Só que eu voltei de uma forma totalmente nova. Como eu já contei, acho que em alguns vídeos, a minha priminha gosta muito de carrossel. E ela viu algum vídeo no meu celular, e como vocês sabem, o YouTube manda sugestões baseadas nos vídeos que você assistiu. E começou a aparecer vídeo de carrossel no meu celular, e eu me interessei pelo casal Paulo e Alicia. E, na verdade, eu acabo sempre entrando no fandom porque eu me interesso por um casal, né? Não tô prestando pra isso. E eu me interessei por eles, e eu fui procurar fanfic, e eu vi que tinha fanfics boas, mas eram muito poucas. Na verdade não tinha nada, na verdade era tudo igual, era tudo muito youtuber, muito depressão, muito do mesmo. E eu tava numa fase ruim e de repente, a hora que eu vi, eu tava escrevendo fanfic de carrossel. Eu tava escrevendo há 20 anos depois, que faz 1 ano e meio, eu ainda não terminei, mas tô no fim. E eu tava escrevendo a fanfic e eu comecei a gostar, eu comecei a me... Não é que eu me interessei, tipo, eu assisti uma boa parte da novela, na época eu tava passando a reprise. E eu gosto muito dos personagens de Carrossel, eu já falei isso em algum vídeo. Eu acho que os personagens que eles têm são muito ricos de se trabalhar. Eu gosto de personagens que te dão possibilidades. E eles têm muitos personagens diferentes que dão muitas possibilidades. Então eu gosto muito de escrever fanfic de Carrossel, não pela novela, pelos personagens. E eu acho a novela também muito interessante se você parar pra analisar pras crianças. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre fanfic de Carrossel, então não vou aprofundar muito nesse aspecto.
E eu estou nas fanfics de Carrossel até hoje. Eu já finalizei For the Love of My Family, Meu Amado Nerd, Dia dos Namorados, Ela. Escrevi várias one-shots. Teve mais alguma longa, alguma maiorzinha que eu completei. Tô pra finalizar Untouched Paradise. Não consegui finalizar 20 anos depois ainda, mas estamos a caminho. Enfim, eu já escrevi muita fanfic de Carrossel. Eu tenho todas... De novo, eu tô naquele ponto que, né, eu escrevo uma fanfic, ninguém quer muito saber do que é, mas porque a fanfic minha vai e lê. Mas hoje em dia eu não ligo mais tanto pra isso, eu já passei um pouco dessa fase, da minha fase rebelde. Mas... e hoje eu tô no Spirit. Quando eu comecei nas fanfics de Carrossel em julho do ano passado, julho, algo assim, eu migrei do Nia pro Spirit. Eu já estava meio afastada do Nia porque o Nia ficou... Na verdade eu tive muito problema de plágio no Nia e o Nia ele não tem uma boa política pra resolver. O Spirit também não tem, mas não tem muito o que a gente fazer, então eu tive muito problema no Nia. Acabei me afastando do Nia e eu fui pro Spirit. Então é isso, gente. Essa é a minha história como escritora de fanfic. Foi isso que aconteceu na minha vida desde 2007. Faz 10 anos agora. Esse ano fez 10 anos que eu comecei a me envolver com fanfics. Ano que vem faz 10 anos que eu publiquei a minha primeira fanfic, efetivamente, descontando a Hogwarts School Musical. E muita gente me pergunta, né, muitas leitoras já me mandaram essa pergunta no Spirit, na época do Nia. Como você entrou nesse universo de fanfics, como você veio parar nas fanfics de Sangue Bom, de Malhação, de Carrossel, de tudo. Esse vídeo ficou longo, porque, né, são 10 aninhos de história, gente. Desculpa, eu tentei resumir. Mas é isso. Eu comecei no Orkut, fui pra Floreios, voltei pro Orkut, fui pro Nia, passei pelo Need for Fic, vim pro Spirit, tô no Spirit até hoje. Não me dou muito bem com o Wattpad, tô tentando me dar melhor com o Wattpad pela questão de começar a publicar histórias originais, totalmente originais, mas não estamos nos entendendo muito bem. Uma hora a gente chega lá. Essa é a minha história como leitora e como escritora de fanfic. Conto um pouco da história de vocês também. Eu gosto muito de conversar sobre isso com as pessoas, como a pessoa chegou nesse universo, como a pessoa se mantém nesse universo, porque eu acho assim, a gente chega, mas se não é uma coisa que cativa a gente não fica. Muitas amigas minhas começaram no universo de fanfics, se interessaram pelo universo das fanfics, mas 1, 2 anos depois, tchau. Ou às vezes nem isso. Então, conta aí nos comentários um pouco da história de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações para receber aviso de quando o vídeo for postado. Assistam os outros vídeos. Deixem um joinha se vocês gostaram da história. Da minha história, né? E até o próximo vídeo. Vamos que ainda tem um longo caminho até chegar aos 20 no fim do ano. Um beijo e tchau!